Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Umbigo Cast. Esse Umbigo Cast é um projeto meu de vida, porque eu acho que a gente precisa comunicar. Quando a gente é médico, a gente tem essa responsabilidade, né? E eu inventei de fazer. Por que que um médico inventa de ser youtuber, de fazer podcast, de ter Instagram, né? Para divulgar a informação mesmo do nosso serviço, do nosso estudo, para as pessoas terem acesso e também para se comunicar. Eu acho que umbigo significa comunicação, significa elo, união. Então, por isso que eu fiz esse Umbigo Cast. E nesse terceiro episódio, eu chamei mais um colega. Nos 2 episódios anteriores, eu tinha chamado uma colega ginecologista obstetra. No segundo episódio eu chamei uma psiquiatra e hoje eu estou com um cirurgião plástico. Isso mesmo. E vamos lá apresentar o doutor Marco Aurélio Guidulli. Ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é formado pela Unicamp, é professor de pós-graduação da pós em cosmiatria e ele já orientou mais de 1.000 cirurgiões plásticos na sua jornada de trabalho. Então, assim, um médico que orienta outros médicos é uma pessoa muito generosa, né? Que tem muito que ensinar. E que bom que você está aqui compartilhando mais um pouco do que você aprendeu aí na sua jornada. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, queria parabenizar a doutora Carla pela iniciativa do Umbigo Cast e de ter a oportunidade de poder contribuir também com esse projeto. Ai, que bom. Hoje a gente vai falar sobre Outubro Rosa, né, que está muito ligado ao câncer de mama e também às cirurgias e que também vão aí mexer com a autoestima e a estética, né, das mulheres. A gente vai falar sobre fertilidade, vamos falar sobre autoestima, muitas coisas que tangem a sua profissão, na verdade nem tangem, né, são altamente conectadas, né, é o que você faz. E como eu trabalho muito com mulheres em idade reprodutiva, e hoje as mulheres estão querendo ter filho um pouco mais tarde, postergando um pouco a gravidez. Então eu acabo que atuando, né? Algumas pacientes já fizeram cirurgias plásticas, outras já sabem, já se programam para fazer depois da gravidez. Então a gente está sempre em contato, né, com esse universo das cirurgias plásticas. Os pacientes sempre perguntam, né? É uma questão muito importante hoje em dia, né? A maternidade e a estética. Como é que você vê isso hoje, né? Também a gente está sempre exposta aí nas redes sociais, com filtros e Photoshop. Como que você vê, assim, no seu consultório para as mulheres esse dilema? Olha, esse dilema, ele parece que foi potencializado com a pandemia que a gente teve recentemente, né? Então, a preocupação com a imagem, né, com a aparência, a gente tentar buscar, né, do ponto de vista mesmo cirúrgico, resgatar essa autoestima, é uma coisa bastante delicada, principalmente com essa questão da exposição tão grande nas mídias sociais. E esse dilema, né, de maternidade com o resgate da autoestima, da estética, é uma constante dentro do nosso consultório de cirurgia plástica. Porque, como você mesma falou, postergar, né, a maternidade, você vai ter o filho, né, em uma faixa etária um pouco maior. Então, você ter uma idade um pouco maior, consequentemente, as alterações no corpo geralmente necessitam de um tratamento estético para você resgatar aquele corpo pré-gestacional. Então, dentro do universo da cirurgia plástica, está sendo muito comum também uma procura de pacientes com uma idade um pouco maior para fazer esse tratamento. Hoje existe até um nome chamado Mummy Makeover, né? Então, Mummy Makeover, o que é? Resgatar a autoestima pré-gestacional.
Ai, que bacana. E aí, eu que tô do lado de cá, né, do lado das mulheres, para mim é muito, eu acho muito lindas as mudanças, eu acho tudo isso muito bonito. E aí, sabe, eu tento trazer as pacientes mais por, gente, não uma alteração, né? É uma mudança e você pode gostar dela ou não e tudo bem, né? Você pode procurar alguém para te ajudar a se sentir melhor ou não. Isso não é nenhum problema, né? Nada assim, faz parte da vida da mulher. E uma coisa que eu ouvi recentemente de uma psicóloga, e eu achei muito interessante que ela falava, e gente, desculpa que eu não lembro o nome dela, mas ela falou assim, que a maternidade e as pacientes que eu lido, né, da infertilidade, é como um vazio, né, tão grande, assim, você não ter passado por essas mudanças, você não ter tido tudo isso, então isso é algo muito desejado por algumas mulheres. Eu quero tudo isso, eu quero mudar, eu não ligo ter estria, ficar com a barriga flácida, o peito ficar diferente. Muitas mulheres assim que passam pela infertilidade, realmente elas querem tudo isso. E tem outro perfil de paciente que morre de medo, que tem pavor de tudo isso. Mas existe uma convergência, porque no final, se você posterga muito, né, por medo das mudanças, você vai acabar no grupo das inférteis, e aí você vai passar a desejá-las. É realmente algo assim difícil de lidar, né, essa equação hoje em dia. Eu acho que essa equação ela fecha no sentido de que gerar uma vida é algo tão belo, né, que a gente não pode cercear, né? Acho que a coisa mais importante que existe no mundo é a vida, né? Então você não pode cercear essa coisa maravilhosa de gerar uma vida, de ter essa oportunidade, de medo de alterações no corpo. Eu acho que se a pessoa ela não consegue lidar muito bem com essas alterações, hoje com o desenvolvimento da cirurgia plástica e de tratamentos cosmiátricos, por exemplo, você consegue restabelecer o corpo de antes, ou muito próximo dele, ou talvez até melhor, ou até melhor, é verdade. Então, porque com a maternidade as mulheres ficam cansadas e tudo, mas também realizadas, né? Acho que são fases que cada mulher passa, né, diferente. Mas me conta uma coisa, tinha uma época em que, assim, cirurgião plástico a gente já pensava silicone. Hoje em dia tá assim, ainda as mulheres procuram muitos implantes de silicone. Eu ouvi dizer que muitas estão retirando, que colocaram silicones muito grandes na época, enfim. Como que tá? A cirurgia plástica, assim como a moda, né, ela vai mudando, né? Então eu, por exemplo, me formei 20 anos atrás. Então 20 anos atrás era a moda do silicone grande. Mas, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de medicina em 1999, não se falava muito de silicone. E quem colocava silicone eram próteses pequenininhas. Então a gente passou pela fase de não ter nada, a fase de próteses pequenas, fase de próteses grandes, né? Então, quando eu era residente de cirurgia plástica, era a moda próteses de 400, 450 ml, todo mundo queria ficar com o seio bem redondinho, né? E isso daí foi passando. Hoje, a procura pelo silicone, ela diminuiu. Existe uma procura agora para o explante, que é a retirada das próteses de mama. Então, hoje não é o carro-chefe mais do consultório de cirurgia plástica. Antes, a cada 10 cirurgias, 9 eram prótese de mama. Hoje não, a cada 10 cirurgias, uma é prótese de mama. Então Sim. Caiu bastante a procura. Interessante, né? Como muda. E como você falou da rede social, né? A gente não adianta, a gente está nas redes sociais e nós consumimos também conteúdo, né, da rede social. Por mais que eu não tenha muito tempo, assim, um tempinho a gente acaba olhando. E eu vejo muito a questão da lipo HD, o bumbum também, cirurgia no bumbum.
homens também fazendo bastante tratamento e a área de injetáveis, né, que também cresceu demais. E eu vejo pacientes, pessoas muito jovens já fazendo esses procedimentos. Tanto, imagina, pessoa com 20 anos fazendo procedimento para rejuvenescer, né, que são preenchimentos, botox, pessoas muito jovens. E aí, do meu lado, eu vejo que essas pessoas estão tão preocupadas na aparência, mas a parte de saúde mesmo, como um todo, muitas vezes fica esquecida, fica deixada de lado e não adota hábitos saudáveis, né? Às vezes alimentação, bebida, droga, cigarro, tudo pelo imediatismo, para tudo ser resolvido rápido. E tem também a questão da fertilidade, né? As meninas de 20 anos, elas estão muito preocupadas, que eu vejo, com a estética, em investir pesado em procedimentos, mas os ovários delas, em 20 anos, já estarão nos seus finalmente. Então não adianta. Existe um período ótimo para reprodução, que é dos 20 aos 35. Após os 35, você já não está mais no seu período ótimo de reproduzir. E aí, tudo que você investiu, às vezes, em algo que nem era necessário, você deveria ter pensado melhor na sua saúde como um todo, né? Porque reprodução, os óvulos estão inseridos no ovário, que estão inseridos dentro do corpo da pessoa. Então, tudo que ela faz vai ali agredir diretamente as células foliculares e dos óvulos. E os homens também. Muito uso de anabolizantes muito cedo. Como é que você vê isso, assim? Você vê pacientes muito jovens já preocupados com a questão da estética? Como que tá? Olha, o paciente jovem que a gente vê hoje no universo da estética, ele está muito focado na prevenção, né? Essa geração aí dos 20 aos 35 anos, ela está muito focada na prevenção do envelhecimento. Então, eu tive até a procura de uma paciente uma vez com 19 anos para fazer toxina botulínica para prevenção de envelhecimento. Uhum. Ora, a pessoa está no auge, né, da juventude dela e ela já está preocupada com esse processo natural do envelhecimento. Eu acho que se a gente conseguir fazer tratamentos que agreguem valor, que previnam de uma forma saudável o envelhecimento, eu não vejo problema nisso. Agora, tudo tem que ser bem indicado, tudo tem que ser bem trabalhado. Por exemplo, uma toxina botulínica com 19 anos de idade não faz muito sentido se for para prevenção do envelhecimento. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de usar essa toxina para o tratamento de uma hiperidrose axilar, por exemplo. Então, tudo tem que ser muito bem indicado, o profissional ele tem que ter uma formação muito sólida para poder direcionar o paciente no melhor sentido. O que se nota hoje em dia é que houve uma certa banalização dos procedimentos estéticos. Então, existem profissionais que não têm aquela qualificação, profissionais não médicos, que às vezes invadem esse território aí sem essa preocupação primordial da medicina, que é a saúde e o bem-estar do paciente. Então, a gente tem que saber indicar bem e conduzir bem esses pacientes. Então, existe sim uma procura maior por procedimentos cosmiátricos para os mais jovens e também existe uma procura, eu até estou tendo uma certa procura agora de pacientes relativamente jovens, 35, 40 anos, querendo fazer uma cirurgia de rejuvenescimento, mas não é a melhor idade para fazer isso. Então, qual que é a melhor idade? Você diz lifting no rosto? Isso, um facelifting, por exemplo, uma cirurgia de rejuvenescimento facial. Não existe a melhor idade para fazer isso, mas é sabido que são pacientes com idade acima de 40 anos, às vezes até acima de 45 anos, para indicar pelo menos o primeiro lifting. Estou chegando lá. Então, existem pacientes, às vezes acima de 50, 60 anos, que não têm indicação de fazer. Então, tudo cabe ao bom profissional indicar o caminho correto ao paciente. É verdade,
Isso faz todo sentido. E também eu vejo na medicina reprodutiva e na ginecologia a questão da estética íntima também agora. Eu sou muito entusiasta do laser funcional. A mulher na menopausa, ela tem uma síndrome, que é a síndrome genitorinária, né? E isso leva a uma série de desconfortos, dor na relação, né, pelo ressecamento vaginal, a incidência de múltiplas infecções urinárias. Realmente o aspecto, né, se a gente for pensar na estética, não fica igual. A perda de colágeno acontece no corpo todo. Mas isso melhora muito a qualidade de vida de uma mulher, né, o laser vaginal. Mas também a gente vê as pacientes procurando em relação à estética íntima e também pacientes jovens. A gente, no consultório de ginecologia, tem mais uma liberdade de conversar sobre isso, né? Porque na consulta eu sempre falo, eu dou um espelho e falo assim, olha, tá aqui, e falo da anatomia, aqui estão os lábios maiores, os menores, o clitóris, aqui o introito vaginal. Tento mostrar tudo bem com isso, você tem alguma dúvida, algo que você queira me perguntar? Vira e mexe, alguém pergunta. Mas como é que é no consultório do cirurgião plástico? Tem esse tipo de queixa, de demanda? Olha, a região íntima, talvez pelo fato de eu ser homem, não é muito procurada, né? Só vai procurar quando há, de fato, uma indicação cirúrgica formal, mas geralmente vem encaminhada por um ginecologista, né, que fez o exame físico, teve esse bate-papo todo durante o exame físico. O cirurgião plástico ele fica um pouco mais focado fora da região íntima. Então, por exemplo, as queixas mais comuns são, de fato, para flacidez, ou de região de mama, ou de região abdominal. Então, é uma queixa muito comum. Para tratamento íntimo, é muito pouco provável que ela vá primeiro procurar o cirurgião plástico. Sempre vai procurar um ginecologista que vai fazer esse encaminhamento para a gente. Eu tenho pacientes que já fizeram abdominoplastia e querem engravidar novamente. E elas sempre falam, perguntei para o meu cirurgião plástico se eu posso engravidar. E ele falou que tudo bem. Nós, assim, como obstetra, tudo bem, mas como que é o segmento dessa paciente que já fez uma abdominoplastia? Quanto tempo depois é indicado uma nova gestação? Como é o cuidado, né, o pós-parto? Como que funciona? Olha, eu sempre tenho uma conversa muito aberta com as pacientes na primeira consulta, justamente para essa questão da definição de prole. Então a gente sempre faz uma brincadeira na consulta, fala, fechou a fabriquinha já? Uhum. Se a fabriquinha não está fechada, a gente sempre pensa em fazer a abdominoplastia depois que tiver bem estabelecida essa prole. Agora, acontece de uma ou outra paciente mudar de ideia ou de... É raro, mas acontece muito. Exato. Então comigo até já aconteceu muito. Até quando faz a laqueadura. Sim. É raro, mas acontece. Ai, me arrependi, agora eu quero ter mais filho. É bem isso mesmo. Então, já aconteceu de tudo comigo. Já tive paciente que engravidou com 1 semana de pós-operatório, com 1 mês, com 6 meses, com 1 ano de pós-operatório e transcorreu bem. O grande inconveniente disso é que, em alguns casos, pode ser que o resultado da abdominoplastia se perca. Porque a abdominoplastia nada mais é do que fazer a correção do excesso de pele e amarrar a diástase dos músculos retos abdominais que tem aquele afastamento durante a gestação e aí a gente restabelece, né, a distância entre os dois músculos normal dentro da cirurgia. Então pode acontecer de ter recidiva de diástase, pode ser que aconteça de ter recidiva de pele, mas felizmente a maioria das pacientes que eu tive que engravidaram no pós de abdominoplastia voltou à normalidade e transcorreu tudo bem. Tá certo. Bom, e quanto tempo depois do parto você costuma indicar o Mummy Makeover que você mencionou anteriormente? Nossa, essa pergunta é ótima. Por quê? Porque tem muita gestante que às vezes procura o cirurgião plástico e pede para que a gente entre lá no parto para já fazer o Mummy Makeover lá na maternidade. Porque parece que tem uma fake news aí que dá para fazer, né?
Olha, essa fake news... Você já ouviu falar nisso? Essa fake news teve desde sempre, desde que eu era acadêmico de medicina aí, no século passado, né? Já tinha essa preocupação, né? Mas eu acho que o correto é a gente sempre aguardar a fisiologia. Então, o útero, ele, por mais que você tenha tido o bebê, ele tem todo um processo de regressão, sim, que aí você pode contar melhor para nós. Quando o bebê nasce, no pós-parto, o útero ele vai estar na altura que teria numa gestação de 20 semanas. Então, assim, você vai sair do hospital como se você tivesse com um útero de 20 semanas. Olha lá. São 20 semanas, que é na altura da cicatriz umbilical. Então, o útero vai estar na altura do umbigo, né? UmbigoCast. Falando de umbigo. Então, não dá pra gente operar uma gestante de 20 semanas. Não faz sentido. Né? Então, a gente sempre preconiza que, para cirurgias de contorno corporal, aguarde em torno de 1 ano. E para cirurgias mamárias, em torno de 6 meses após o término da lactação. Então, para aquelas mamães que amamentam até 2 anos de idade, o bebê, são 2 anos e meio depois do parto. Uhum. Então, eu sei que gera uma certa ansiedade para muitas, mas eu sempre falo, a prioridade sempre é o bebê. Isso daí desde o momento da concepção até esse bebê aí terminar, né, a amamentação, a prioridade é o bebê. Uhum. E a mãe, obviamente, nesse período aí vai ficar em segundo plano e ela volta para primeiro plano depois que o bebezinho tiver mamado e tiver bem. E o que dá para fazer enquanto isso? Enquanto isso, existem poucas coisas a serem feitas do ponto de vista intervencionista. A gente sempre recomenda o quê? A alimentação adequada, isso daí, tanto para a amamentação como para voltar àquele corpo anterior à gestação. Atividade física. Perde muita massa magra, né? A amamentação, eu vejo assim, eu sofri isso, eu definhei assim na amamentação, eu lembro que foi super, a gente é consumida, então é isso, é alimentação, atividade física, né? Atividade física e alguns procedimentos, né, cosmiátricos podem ser feitos nessa fase, mas não para grandes mudanças, por exemplo, para a parte abdominal não dá para a gente fazer muita coisa. Agora, para tratamento, eu vejo que tem uma certa angústia das mamães, principalmente aquelas que têm filhos acima de 35 anos de idade. Isso. Que elas querem, de alguma forma, fazer algum procedimento estético. Então, dá para fazer algum tipo de preenchedor facial já nessa ocasião. Dá para fazer botox? O botox, ele estava um pouco controverso, né? Então, até pouco tempo atrás, era proibitivo fazer botox. Amamentando. Mas hoje já houve uma certa liberação. A gente sempre preconiza que a mãe não esteja em amamentação exclusiva. Então, aguardar pelo menos 6 meses. E aí, depois que introduziu dieta, o bebezinho já está se alimentando bem, a amamentação deixa de ser exclusiva e nesse momento já está indicada a toxina botulínica. Então não tem contraindicação nesse momento. Bom saber, porque minhas pacientes todas me perguntam. Eu falo que não. Quando está amamentando, eu falo amamentando não dá. Mas aí a gente vai se atualizando aqui, né? Já teve uma... Por isso que é bom, né, o podcast. A gente faz conexões, né? A gente se atualiza e conhece outras áreas. Uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre a cicatriz da cesárea, né? Eu tenho pacientes de mais idade e uma grande parcela delas elas tentam ter parto normal, acaba tendo mais risco de pressão alta, de diabetes estacional e assim acabam tendo uma indicação de cesárea. Como cuidar da cicatriz da cesárea para que a gente tenha um resultado estético melhor? Então, por incrível que pareça, eu estava vindo para cá e estava respondendo os WhatsApps e uma das perguntas era isso, era uma foto de uma cesárea que estava lá com 9 meses e tinha algum pouco de hipertrofia. A cicatriz da cesárea, ela tem que ser tratada desde o intraoperatório pelo obstetra
Então passa pela questão dos cuidados de fechamento, né, de sutura, etc., que hoje praticamente já é unânime, que todos os obstetras já têm esse cuidado de fechamento da ferida, né? E logo depois que tira curativo, tira sutura, etc., a gente já faz um trabalho de acompanhamento dessas cicatrizes. Então tem muitas gestantes que me procuram aí no puerpério para fazer esse acompanhamento da cicatriz, e aí são cuidados locais com gel de silicone, que às vezes a gente usa. Se a gente entende que está evoluindo com uma hipertrofia, a gente já entra com algum tipo de corticoide, né? E em alguns casos mais extremos aí evolui para queloide, então a gente tem que tratar como se fosse o queloide. Então esse tipo de preocupação existe, é passível de tratamento e já começa lá no centro obstétrico. E tem uma complicação, eu não sei dizer se é uma complicação, é algo que pode acontecer, enfim, eu acho que é um infortúnio que acontece às vezes e que não é uma doença nem nada, que é um acúmulo de líquido que a gente tem às vezes na cicatriz. E esse líquido, ele dificulta muito o processo de cicatrização, né? E a gente, né, como obstetra, nota que nesses casos a gente aspira esse líquido, não é um líquido infectado, é o seroma, e a cicatriz não fica boa na maioria das vezes, é muito complicado. Então para o obstetra tratar disso sozinho é algo muito chato, porque a gente faz o que pode, mas esteticamente nunca o resultado vai ser aquele que a gente esperava. Mas não é uma complicação infecciosa, é algo da cicatrização de cada mulher, né? Como que vocês encaram o seroma na cirurgia plástica? Olha, seroma acontece na cirurgia plástica também, principalmente na lipoaspiração, que é uma cirurgia que praticamente é 50% da seroma. Então você vai ter que funcionar, fazer esses cuidados todos que vocês têm, né? Agora, com relação à cicatriz da cesárea, o foco principal sempre é o bebê, né? E se acaso houver necessidade de alguma correção, não é incomum, às vezes, a cicatriz com seroma tem um pouco de dificuldade de cicatrização, fica alguma aderência, alguma fibrose, etc. Num segundo momento, fazer ou uma correção de cicatriz, ou às vezes fazer abdominoplastia quando tem indicação, e já aproveita já o ensejo e já faz toda a correção. Exatamente. Tá certo. E assim, você vê nas suas pacientes, quando você vai operar, como você falou, olha, vou fazer uma abdominoplastia, eu pergunto sobre a prole, eu pergunto em outras cirurgias, como que é? Você chega a perguntar, a querer saber como que você sente que está nessa geração, né? Mas que a gente atende todas as gerações, né? Nas diferentes gerações, o desejo da maternidade, de engravidar, como que você vê de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50? Assim, isso daí eu não li nenhum estudo a respeito disso, mas é a vivência mesmo. A gente Sim. vê que de uma geração para outra, quer dizer, de 20 em 20 anos, né? Quando tem a troca de geração, esse desejo por ter filho, ele está cada dia menor. Não sei se é por uma questão econômica ou se é por uma questão cultural, né? Mas quando a gente conversa, o meu público-alvo do meu consultório é 35+, que é a geração que eu tô, né? Então, é uma geração que ainda lidava bem com essa questão da maternidade, queria ter filhos. Mas os mais jovens, eles não falam com o mesmo entusiasmo em ter filhos. Então, o que a gente nota é que esse desejo ele é menor, mas a conversa sempre existe. Né? Eu também, sabia? Eu tenho essa mesma percepção. Mas alguns estudos, eles comprovam isso sim. Isso no mundo inteiro, assim, nas cidades mais... assim como São Paulo, né? Em grandes centros urbanos. A maioria dos jovens em idade reprodutiva, a maioria não, quase metade, né? 47% no Reino Unido diz que não quer ter filho.
não quer ter. Então, eu vejo que realmente a projeção de redução das populações nos países, né? Acho que só 3 países que vão ter um crescimento da sua população, não lembro direito quais, mas a maioria dos países do mundo vão ter a população diminuída. A gente vai ter cada vez menos filhos. E eu acho que é função de todos os médicos, de nós médicos, orientarmos sobre a importância de cuidar dos gametas, de congelar não só espermatozoide, como não só óvulo, como também espermatozoide. Porque quando a gente envelhece, é muito sabido que as mulheres vão envelhecendo e os óvulos vão envelhecendo, porque existe um fenômeno que é a menopausa, é um marco, né? A menopausa, o climatério, toda essa mudança que acontece com a mulher, todo mundo sabe, né? Toda mulher sabe que um dia ela vai chegar, algumas negam, né? Porque é um luto e tem todas as fases do luto que você pode sofrer, mas ela vai chegar. E os homens, a partir dos 45 anos, eles já vão ter uma influência na prole. E uma influência em relação a autismo, esquizofrenia, câncer, uma série de coisas que você que você pode evitar na sua prole se você congelar seus gametas antes. Então, esse UmbigoCast também serve para alertar sobre a importância de ter uma vida saudável para que você tenha filhos saudáveis e de congelar seus óvulos e espermatozoides caso você ainda não saiba, porque todo mundo pode mudar de ideia. Pode ser que você mude de ideia, você não quer hoje, mas lá com 40, 50 anos você pode resolver ter filho. E acredite, para ter filho você vai precisar de um gameta jovem. E esse gameta jovem pode ser o seu, que foi congelado com 30, ou pode ser de uma doadora, que tem 30 anos, e que ela pode doar os óvulos para você, e assim você pode engravidar. Então essa é uma mensagem também, né, que eu acho que se eu puder usar esse podcast para alertar, eu acho que é bem importante. Você tem filhos? Como é que você vê a paternidade? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, tive os filhos antes aí dos 40 anos, né? E acho que esse ponto que você falou a respeito do homem também ter essa preocupação de preservar os gametas jovens, existe a necessidade de quebrar um paradigma, porque o homem ele acha que até 100 anos de idade ele pode ter filhos sem problema nenhum. E não é bem por aí. Não é, né? Não é não. Então eu ciente desse problema todo, já tive minha prole antes, né? Hoje eu tô com 44 anos, né? E já defini isso antes, né? Enquanto bem jovem, né? Então... E aí a gente precisa também passar para os nossos filhos a importância, né? De cuidar. Porque imagina, você vai ter um filho, metade do DNA do seu filho vem de você. Então, assim, claro que se a gente está exposto aí à poluição, microplástico na comida, na água, parabenos, fitalatos, são todos disruptores hormonais. E que hoje... a gente está mergulhado nisso, né? Nós estamos mergulhados em disruptores hormonais. Isso está afetando a nossa saúde. Então, junto com não quero ter filho, mais uma epidemia de infertilidade mundial, porque a cada 6 pessoas, uma vai ter dificuldade para engravidar. Então, a cada 6 pessoas, uma vai ter problemas, né? E a gente vê, com o passar dos anos, a OMS, ela faz um estudo sobre o espermograma dos homens e, assim, ele vem caindo. O espermograma, ele vem diminuindo seus parâmetros nos últimos 50 anos. Então, os homens estão mais inférteis também. As mulheres estão também sofrendo isso, porque é intergeracional. Então, se eu estou exposta a tantas coisas e eu estou grávida de uma menina, esse ovário que está surgindo na minha barriga já vai surgir com uma menor potência, né? Então, isso é importante também, esse alerta, sabe? Se você puder pensar nisso antes de fumar, antes de beber, antes de fazer escolhas ruins, antes de não sair para fazer uma atividade física. Então, assim, você precisa se cuidar. Cuidem-se. Cuidar da saúde é cuidar da fertilidade, né? Com certeza. E aí, como estamos
de tempo. Olha, esse podcast só existe porque nós temos por trás aqui a AF Conexões com a Andrea Felicone, um jornalista que cuida da minha assessoria de imprensa, e também o Pocket Studio aqui no Shopping Pamplona, que a gente grava. Então, eu queria agradecer a eles pelo apoio, suporte e por, né, nos proporcionar aqui esse momento de troca. E vamos para outro assunto agora muito interessante, porque eu vejo assim uma mudança também nessa geração mais jovem, são os homens. Os homens estão muito vaidosos. Como é que você vê isso, assim, a diferença das gerações? Porque na minha época, eu tenho 42, homem passava sabonete no corpo e no cabelo, não usava nem shampoo, assim, se bobear, sabe? Era isso. Agora homem tem produto para barba, produto para cabelo, coisa. É assim, eu acho super legal que os homens estão se cuidando, estão mais saudáveis, e que caiu esse estigma de, você tá se cuidando? Tá se cuidando demais, sabe? Eu acho bacana, mas eu queria saber como que tá na sua prática. Olha, hoje é super comum, inclusive antes de vir para cá tava na minha clínica e foi consulta só masculina hoje. Então, isso olha daí só, que legal. já virou uma regra mesmo. A gente tem que parabenizar os homens, porque querendo ou não, o pessoal, até a minha geração, não era isso mesmo, era sabonete para cabelo, para barba e para tudo, né? Hoje não. Então, isso era uma preocupação que nós, como médicos, tínhamos. Por quê? Porque tem toda a questão de proteção solar que precisa ser levada em consideração, cuidados com higiene pessoal, né? E isso daí é de fundamental importância para a saúde, né? Sim. Então eu vejo com bons olhos essa questão do homem estar mais vaidoso, o homem estar mais se cuidando. Eu acho que o bom exemplo das mulheres se estendeu aos homens, e não ao contrário, o mau exemplo dos homens não passou para as mulheres. Então, não tem nem feliz. Como, né? E me fala uma coisa, qual é o procedimento que os homens mais procuram? Assim, qual é o procedimento mais buscado por eles? Cirurgia plástica, assim, disparada é a lipoaspiração. Aí o pessoal quer resolver a barriguinha, né? Então... Homem tem diástase também? O homem, ele pode ter diástase em alguns casos, ou um enfraquecimento da parede abdominal, ou se o paciente é um ex-obeso que teve um processo de emagrecimento grande e cursa com a diástase. Então eles também fazem um mummy makeover. Então é o papi makeover, né? Mas a gente acaba, às vezes, fazendo abdominoplastia em homens com uma incidência muito menor do que nas mulheres. Mas a lipoaspiração não, porque o homem ele tem um padrão de distribuição de gordura androide, que é o quê? Aquela gordura central, mais na região abdominal. Diferente da mulher, que ela tem um padrão de distribuição de gordura ginoide, que é mais na região de quadril, culote, né? Então o homem, às vezes, ele faz tudo certo, mas a barriguinha tá lá, sem jeito de resolver sem uma lipoaspiração. Então esse tipo de tratamento é comum do ponto de vista cirúrgico. Mas os homens procuram também por um botox, por um preenchimento, enfim, para outros tratamentos cosmiátricos também. Legal. E agora nós estamos chegando no Outubro Rosa, é o mês em que a gente alerta, né, lembra, conscientiza do câncer de mama. O câncer de mama, ele acontece em mulheres, mas também em homens, né? E é muito importante o autoexame, a gente sempre lembrar que após a menstruação é o melhor momento para a mulher fazer o autoexame, que mensalmente é importante que se faça. Mas qual é a sua experiência com pacientes operadas que precisaram fazer a mastectomia, né, a retirada da mama? E qual o recado que você pode dar para uma mulher que está com diagnóstico e está preocupada, claro, em sobreviver com a vida dela e com o pós, assim, o que você pode falar para elas? Primeiro, cuidar da saúde sempre. Agora, a cirurgia plástica, ela faz parte também de uma complementação desse tratamento.
Existem várias formas de você fazer uma reconstrução de mama. Em alguns casos pode ser feito imediatamente. Cabe ao estadiamento do tumor, qual que é a programação a ser feita no pós, né? A localização, o tipo de retirada, se é um quadrante da mama que vai retirar, se vai ser a mama toda. Essa mama toda vai ser uma adenomastectomia, quer dizer, vai tirar só glândula, ou então vai ter que tirar areola, né, que é o bico, né? Então, independente do que for necessário para cuidar da saúde da mulher, a mensagem que fica é: existe solução, existe reconstrução. E o cirurgião plástico ele é um parceiro que vai estar junto nessa caminhada. O foco é cuidar dessa saúde, o fato é essa pessoa resgatar, né, essa saúde, e o cirurgião plástico está junto na caminhada. Então, independente da necessidade para combater esse câncer, tem solução. Essa é a mensagem. Bom, e vamos lá. Você tem alguma mensagem final agora que você queira deixar para quem está ouvindo o nosso podcast? Primeiro, parabenizar, né, a doutora Carla pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa que vai estender para gerações, né, por muito tempo. Eu acho que todo podcast, quando é feito, é uma semente que a gente planta, que às vezes a gente colhe durante décadas, né? Então, primeiro, parabenizar. E a mensagem que fica é: independente da faixa etária, independente se for homem, mulher, independente do gênero, a pessoa tem que se cuidar. E ela tem que sempre procurar um profissional qualificado para orientação, tá? Então, procurar um médico, ter consultas de rotina com o médico, cuidar da saúde, esse autoexame que a mulher faz mensalmente, eu acho que o homem também tem que se autoexaminar. Então, quebrar esse paradigma cultural de o homem não precisar de cuidados, o homem precisa de tanto cuidado quanto a mulher. Então, essa é a mensagem que fica, sempre cuidar da sua saúde. Ah, isso mesmo, obrigada. Gente, então vamos lá. Minhas considerações finais, obrigada por você ter aceitado o convite. Eu acho que as seguidoras, seguidores, o pessoal que me acompanha vai adorar, né? Está adorando esse podcast sobre cirurgia plástica, que é um interesse, né, de todo mundo, como você falou. A gente tem que se cuidar, tem que se sentir bem. E queria falar para nos seguir nas redes sociais, né? Eu, @doutora.carliaconelli. E o doutor, qual é suas redes sociais? Fala aí. O meu Insta é o @dr.marcoaurelioguidulli. Isso aí, gente, vamos seguir. E também sigam o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube tem lá disponível todos os episódios do UmbigoCast. E em breve a gente vai fazer lá separadinho só para o UmbigoCast, mas por enquanto tá lá no canal do YouTube, doutora Carla Iaconelli. Segue, ativa sininho, faz tudo aquilo que tem que fazer, tá bom? E apoiem pra gente fazer mais episódios. A curtida de vocês é o que nos motiva e a divulgação é o que me motiva para continuar trazendo pessoas aqui para trazer informação. Obrigada!